Tchau! Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre análise sintática 1, aulas 9 e 10. Então, análise sintática é a parte da gramática que estuda a função e a ligação de cada elemento que forma um período. Vamos iniciar por sujeito, tá? Sujeito e predicado da página 310. Então, é assim: sujeito é alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação. E o núcleo do sujeito é a palavra que tem mais importância dentro da oração. De acordo aqui com a tela que vocês estão visualizando, nós temos um exemplo, né? Uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Como que eu localizo o sujeito? Fazendo a pergunta para o verbo. Então, quem não quis se identificar? Quem ligou e não quis se identificar? Uma pessoa. Uma pessoa é o sujeito da oração, mas o núcleo do sujeito é pessoa, tá? Que é o substantivo. Uma, no caso, é um artigo indeterminado, porque não sabemos, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma pessoa, que é o sujeito, e é um sujeito simples. Pode acontecer de aparecer um sujeito oculto, né? Então, por exemplo, liguei, mas não quis me identificar. Quem ligou? Eu. Então, sujeito oculto. Então, os tipos de sujeito vocês já aprenderam, certo? Após o sujeito, nós temos o predicado, que é a informação que se dá sobre o sujeito. Ao identificar o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado. Então, tudo que sobrar depois do sujeito, nós temos que grifar e classificar como predicado. E no caso, nós temos dois tipos de predicado: o predicado verbal, que vocês verão logo mais. O que é o predicado verbal? São os verbos que praticam a ação. E nós temos também o predicado nominal, que tem os verbos de ligação. Neste caso do predicado nominal, os verbos não praticam ação. Os verbos de ligação que se encontram dentro do predicado nominal, eles caracterizam o sujeito ou o estado do sujeito. Por exemplo, eu posso dizer que um João é um aluno muito inteligente. Então, isso é uma característica de João. A característica do João é ser inteligente. Ou eu posso dizer, o João está quieto hoje. Então, é o estado em que João se encontra. Ele se encontra como? Quieto. Mas não é uma característica dele, é um estado naquele momento. Entenderam? E neste caso, eu tenho dois verbos de ligação. Um é o verbo ser, que é inteligente, conjugado em terceira pessoa, e está, que indica o estado, que é o verbo estar. São verbos de ligação. O predicado verbal, ele vem constituído por verbos que praticam ação. E no caso, eles podem ser classificados como verbos intransitivos ou verbos transitivos. Então, a primeira parte aqui, que você, olhando na tela, vocês têm os verbos intransitivos. O que significa? É quando o verbo intransitivo não necessita de complemento porque tem sentido completo. Aí nós temos o primeiro exemplo aqui na tela, acordei. É um verbo intransitivo, eu não preciso de complemento. Acordei, basta. Outro exemplo, velhinho morreu ontem. Também é um verbo intransitivo. E se porventura aparecer algum complemento, como neste caso do velhinho morreu ontem, que o complemento é ontem, ele será sempre um adjunto adverbial, que pode ser de tempo, de modo, de meio, tá certo? De causa. Então, não há necessidade, mas se porventura, como o exemplo do velhinho morreu ontem, aparecer um complemento como este, ele será classificado como adjunto adverbial, ok? E os verbos transitivos,
eles necessitam de complemento, porque ele não tem sentido completo. Então, nos dois outros exemplos, nós temos aqui: vou preparar. Vou preparar o quê? Quem vai preparar alguma coisa. Neste caso, o meu complemento é o jantar. Então, trata-se também de um objeto direto, tá certo? E no segundo exemplo, o velhinho contou. Contou o quê? Uma história. Quem conta, conta alguma coisa. Então, uma história. Neste caso, eu tenho também um complemento e trata-se de um objeto direto porque eu não tenho preposição. Uma é artigo indefinido. E vou preparar o jantar, o é artigo definido. O predicado nominal, ele sempre será introduzido por verbos de ligação. Então, nós temos dois exemplos aqui na tela. Esta matéria é extensa, que é uma qualidade da matéria, ser extensa. E o outro exemplo, o estudante está com atenção, que é um estado em que ele se encontra naquele momento. E dentro do predicado nominal, nós teremos sempre um predicativo do sujeito. E podemos ter também um predicativo do objeto. Que são complementos que informam algo ou atribuem uma característica a respeito do sujeito ou do objeto. Este complemento pode seguir ou não um verbo de ligação. Então, digamos assim, o predicativo do sujeito, ele sempre terá ligação com o verbo de ligação. E o predicativo do objeto nem sempre. Então, nós temos dois exemplos aqui abaixo. Esta matéria é extensa. Extensa é o predicativo do sujeito. Qual é o sujeito? Esta matéria. Então, meu sujeito é esta matéria. Tá certo? Então, extensa é o predicativo do sujeito, esta matéria. O rapaz brigou e deixou a namorada infeliz. Quem que brigou? Quem é o meu sujeito? O rapaz. Mas quem ficou infeliz com a atitude do sujeito? Foi a namorada. Então, infeliz é o predicativo do objeto namorada. Perceberam a diferença? Um é predicativo do sujeito e o outro é o predicativo do objeto, que é a namorada, porque quem ficou infeliz foi a namorada, não foi o rapaz, que o rapaz é o sujeito da oração. Esta é a diferença entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. E após vocês realizarem aqui com atenção a leitura da página 310, que tem um esquema bem detalhado, né, dos elementos que organizam a oração, que foi o que eu expliquei, né, nesta aula hoje, vocês poderão realizar aí as páginas 310 até a 314 e assim finalizamos a apostila do primeiro bimestre. Peço, por favor, que vocês realizem as atividades adicionais para que vocês verifiquem o aprendizado, né, do conteúdo gramatical neste primeiro bimestre. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Cuidem-se e até breve.